Alô, Gandaia, boa tarde. Pessoal, passando aqui para a gente falar um pouco desse jogo de ontem, né? Desse resultado negativo, primeira derrota da temporada 2024. Boa tarde, Davi, boa tarde, Bruno. E a gente vai bater um papo aqui sobre os melhores momentos do jogo, nossas expectativas, a análise aí da nossa equipe, né? A opinião do nosso canal Alô Gandaia sobre essa partida de ontem. E aí, Bruno? Boa tarde, Parmênio. Boa tarde, Davi. Alô, Gandaia. Cara, o resultado que vinha, né, flertando com o Ceará, né? Uma derrota a qualquer momento já estava próximo. E chegou a derrota com, até então, o melhor time que eu acredito que seja da Copa do Nordeste. Agora sim, tem muitas vertentes que giram em torno desta derrota do Ceará. Não apenas a qualidade do adversário, que tem acontecido internamente que pode estar influenciando dentro de campo, né? Que vai ser conversado aqui no decorrer do nosso bate-papo. Davi, analisando um pouco dessa abertura do programa e esse resultado negativo da partida de ontem. Alô, Gandaia Alvinegra. Boa tarde, Parmênio. Boa tarde, Bruno. Estava presente no estádio, né? Mais uma vez um jogo onde o Ceará começou bem, eu diria assim que o Ceará começou bem, marcando em cima, marcando a pressão ali, né? Intensidade, até fazer o gol, né? Depois que fez o gol, você já percebeu um certo relaxamento, o que faria até sentido se o time, depois de tomar o gol, montasse um esquema de transição rápida, né? E que pudesse fazer mais gols, né? Aproveitasse a chance, mas o time não soube aproveitar, né? E acabou meio que sendo dominado pelo Bahia em determinados momentos do jogo, que de alguma maneira era esperado, né? Como o Bruno aí colocou, né? Do que eu venho acompanhando da Copa do Nordeste, aparentemente, do que se viu até agora, o Bahia, tanto em termos de orçamento, né? O time que vem com um orçamento aí, folha milionária, né? Como em termos de time mesmo, né? Do que vem jogando, é um time que tende a crescer e favoritíssimo aí, né? Favoritaço, como o pessoal costuma dizer, ao título, né? Um dos grandes favoritos. E uma pena, né? Porque uma derrota num momento de fechamento aí, quase, faltam poucas rodadas, faltam mais 3 rodadas da Copa do Nordeste, o que obriga o Ceará meio que a ganhar os 3 próximos jogos e mesmo assim ainda corre risco de não conseguir classificar. Assim. E mais uma vez a síndrome da vantagem, né? Mais uma vez o Ceará sai na frente do placar, toma a virada, e isso já está se repetindo. Vamos passar um giro aqui nos melhores momentos para a gente estar comentando e vendo os lances da partida, né? Pronto, Bruno. Começar pelo Davi. Tá travando, viu, essa internet. O jogo começou muito disputado, né, Davi? Lá e cá, 2 times procurando o ataque. Exatamente. Bahia, assim, sempre pareceu, de certa forma, confortável, né? Assim, mesmo jogando fora de casa. Então, assim, até por essa questão, né, de um time que mescla aí experiência, né? Tem jogador como o Everton Ribeiro, que ainda tem muita lenha para queimar ainda, mas jogador já experiente, e outros jogadores mais jovens, né? Um banco recheado ainda de bons jogadores que podem vir a somar também. Então, o Bahia não se encolheu em nenhum momento, né? Não se encolheu e não sentiu assim, o fato de estar jogando fora de casa. Mesmo o Ceará tendo iniciado fazendo gol. Né? Assim.
Mas eu vejo também, cara, tipo assim, o Bahia também não é esses bichos de sete cabeças também não, né? Eu acho que o Ceará, assim, por alguns detalhes, a gente poderia ter saído com os 3 pontos, né? O que você acha, Claro, Bruno? se for ver os melhores momentos, o Ceará perdeu gols, né, que não se pode perder, né, principalmente quando pega um Que adversário golaço do do nível Pulga, cara. Que de jogada do golaço. Pulga. Detalhe também é a triangulação, né? A articulação da jogada. Você vê que participou ali Castilho, Recalde, né? Ailon que meteu pro Pulga aí, ó. Que golaço. Que O golaço. Pulga driblou até o Castilho, né, na jogada. Isso. Driblou o jogador do Bahia e o Exatamente. Castilho. Exatamente. Hein, Bruno? E que fase, né, que vive o Cara, Pulga, né? né, Gandaia, o Bahia com mais posse de bola em campo, né? Parecia ser um time mais lúcido, mas o Ceará era agudo quando ia para o ataque, principalmente no primeiro tempo e principalmente forçando as jogadas com Pulga, né? O Castro teve 2 lances positivos no primeiro tempo também, sendo útil tanto num cruzamento que quase resultou num gol, quanto num passe que ele deu para o Recalde, né? Fazendo uma inversão de jogada. E o meia alvinegro acabou chutando para fora. Mas o Ceará cometia, o time ficava às vezes passado, perdido, principalmente defensivamente, quando o Bahia ia para o ataque. Tanto que no gol do Bahia eram 5 jogadores do Ceará, 4, 5 jogadores do Ceará, contra o atacante do Bahia, que conseguiu fazer dos 5 bobos naquela jogada, né? E deu a assistência para o Tassiano, se não me engano, finalizar e marcar o gol. Então, o Ceará ele consegue ser um time agudo, agressivo, qualificado, mas ao mesmo tempo consegue apagar em campo. Isso no mesmo jogo, na mesma partida. É. E é um time Vamos, assim vamos que fazer. está com fragilidades defensivas ainda, né? Claras assim, né? E mesmo que tem conseguido melhorar na parte ofensiva, mas você vê que falta esse capricho maior Há de se valorizar nas também o últimas público de decisões, né? ontem, né? Muito bom, mais de 21 mil pagantes. Eu acho que, tipo assim, a zaga não tá fechada ainda, né? Você vê que o Ramon Menezes, voltando do DM, né? Ele já entrou como titular, né? Tipo assim, o Mancini não. Eu acho que o único certo ali tem sido o Matheus Felipe, né? Que tem o posto garantido, que inclusive ontem não fez uma boa partida, na minha opinião. Eu acho que ele pecou. O segundo gol, Eu achei, principalmente, o cara foi na frente eu dele. achei ele, E ele inseguro ontem. Diferente das isso, outras principalmente partidas, na eu achei segunda ontem, ele etapa. ontem inseguro. Principalmente na segunda etapa, eu achei ele não estava tão confiante, né? Embora no primeiro aí, no começo do jogo, no primeiro tempo, ele foi para cima, avançou, né? Aquela disponibilidade dele de ir ao ataque. Mas eu acho que eu acho que foi a pior partida dele, assim, até então, né? A insegurança pode caracterizar bem a postura dele em campo. Muito balão, né? Querendo rifar a bola de maneira atabalhoada, muitas vezes. Foi. Algumas furadas, né? Ele deu algumas furadas. E assim, detalhe que ontem também a gente Isso. estava com o Esse lateral lance aí eu esquerdo sem ser achei o pênalti, titular. viu? Se A gente tivesse estava sem VAR, uma, talvez a arbitragem tivesse marcado pênalti. a gente estava sem um lateral esquerdo titular, né? Isso. Fez falta, Davi, ontem, o Matheus Bahia? Ou o Paulo Vitor supriu? Cara, eu acho que fez falta, porque o Bahia jogou muito pelas laterais, tanto pelo lado do Paulo Vitor como pelo lado do Rai Ramos. Eu acho que os nossos dois laterais foram fracos defensivamente. Olha Se aí, você cara, esse prestar lance não atenção, existe. muita das jogadas, que o próprio Rai Ramos também ignorou aqui a presença do Everaldo, ele ficou só, né? Ficou acompanhando a bola e o Everaldo sozinho sobrou. Então, muitos lances o Rai Ramos marcando por distância, né? Distanciamento social, o pessoal costuma dizer, com medo de pegar Covid. E do lado esquerdo também o Paulo Vitor estava fraco nas coberturas, eu achei. Não que o Matheus Bahia também seja esse primor todo, né?
essa parte de cobertura defensiva, mas fez falta e fez ainda mais falta quando o Paulo Vitor teve que sair, né, machucado, aí o Mancini improvisou colocando o Rafael Ramos, né? Que não é a dele, então ficou jogando todo torto ali, né? Ele não entrou bem também, não, eu achei, né, Bruno? O que você achou aí da estreia aí do Rafael Ramos? Cara, o Ceará como um todo ontem, o Ceará foi um time de lampejos em campo, né? Não agregou em campo. Só falando do PV novamente, ele teve um lance no segundo tempo de agressão que se tem uma potência maior naquela hora que ele bota a mão no peito do jogador do Bahia, se vai no rosto, poderia até ser caso de expulsão. Então eu vejo o Ceará como um todo, ele foi falho, né? O Recalde, mais uma vez, mostrando displicência em campo, lento Muito demais, apagado do jogo, né? Olha aí, cara, como é que o cara perde um gol desse, cara? O Castro não pode perder um gol desse, cara. Não pode. É aquilo que até a gente conversou mais cedo, Armênio. E esse Facundo Castro, gol perdido ainda estava 1-1, né? O gol perdido ainda estava 1-1, fazia toda a diferença. Mudava o cenário do jogo aí, cara. Total. Mancini até falou isso na entrevista dele pós-jogo. A gente conversou mais cedo sobre o Facundo Castro como ponta, que ele trabalha bem taticamente, mas é muito pouco para quem é um ponta do Ceará e precisa ter velocidade, drible e poder de finalização. E ele demonstrou já tinha dado capacidade de finalização ontem. Jogada aí muito parecida com o segundo gol, né? Já tinha feito a mesma jogada praticamente, né? E o Ceará não se atentou, entendeu? Pulga, mais uma vez, foi o grande destaque, né? Eu acho, do time. Mesmo cansado, o Pulga, no segundo tempo, ele estava exausto. Mas era um cara que se doava muito em campo, bastante. E que rendeu as jogadas mais perigosas ainda foi o Pulga, né? Exatamente. Agora eu vejo que as substituições do Ceará têm sido muito previsíveis. E ontem a gente precisando ser não surte aquele efeito, né? Não surte, não dá aquela mudança. Eu acho que ele poderia ter experimentado, colocar o Ailton um pouco na direita, entrado com o Barceló. Com o tempo, poderia até tirar o Ailton e colocar o Saulo na ponta, né? Mas ter umas alterações que pudessem surpreender o Bahia. E não algo previsível para o Rogério Ceni trabalhar. Exatamente. Mugni entrou bem, na minha opinião, viu? Mugni entrou muito bem. Cara, isso aí não pode, cara. O Lourenço também entrou bem, o Lourenço. Entrou bem. Embora não seja dele, né? Entrou como ponta, o cara jogou como ponta. Depois, ele entrou jogando no meio, depois que o Saulo entrou, ele foi para a ponta, né? Isso. Depois ele mudou a posição. Isso aí não pode. Isso aí não pode, um gol desse acontecer aí. O Jonathan também, eu acho que ele entrou bem. Eu gostei do garoto Jonathan, zagueiro. Pois é. Pois é, cara, é foda, assim, é um resultado negativo, né, pra gente. Agora, sim, eu acho que... Depois desse lance aí do gol, né, pra mim, a gente ainda teve a chance do empate, né, naquela cabeçada também do... Sim. Melhores momentos. Eu acabei tirando aqui. O Castilho era só pra ter escorado, ele conseguiu cabecear quase em cima do goleiro. Porque na hora do gol da Bahia aqui já dá uma raiva, bicho, que... não passou não. Mas assim, teve um lance também do Castilho que, cara, jogador profissional não pode perder um gol daquele. Né? Eu acho que, tipo assim, cabe até outra análise. Será que o psicológico dessa turma não está abalado por esses fatores extra-campo, né, que o time vem acumulando aí nesses últimos dias? Porque teve a questão a briga da diretoria, a briga interna. Tem a questão aí do futebol feminino, que foi o ápice na véspera desse jogo, né, de ontem, que inclusive os jogadores, né, declararam apoio às nossas atletas, né. Então, assim, será, cara, que isso aí não tá já indo para dentro de campo, né? O jogador não sente tanta confiança para dar uma cabeçada daquela do Castilho. O jogador do porte do Castilho não pode perder um gol daquele,
né? Foi muito parecido até com o nosso entrevistado aqui, o Nicasso, né? Aquele inacreditável. Eu acho que foi um lance até que lembrou. E até o Nicasso brincou que o Fernando Henrique brincava com ele, dizia, jogador da minha qualidade não pode perder um gol desse. Então, assim, Castilho, não pode, cara, perder um gol desse. Não pode perder um gol daquele ali. Né? Eu acho que... O que você acha? O que vocês acham aí? Displicência em campo e afeta. Se o time se o clube com um time feminino que só 1,5%, né, de todo o orçamento do Ceará não consegue manter, imagine a cabeça dos jogadores e principalmente dos gringos que chegaram aqui, com certeza com a promessa de sair para o exterior, né, no caso, país diferente do deles, para jogar num clube em tese sanado e veem a realidade que tem acontecido no clube. Né? É de se preocupar bastante para o que vem aí no decorrer da temporada, principalmente para uma Série B, né? Muito competitiva. Cara, eu acho que é impossível que não respingue em campo. Essas questões extra-campo, em algum momento respinga, assim. E agora, nesses momentos onde as coisas estão mais... assim, a gente meio que está sabendo mais das coisas agora, né? Mas isso aí, pelo que já se vem trazendo, já são coisas de 2, 3 anos para cá, de 2021, 2022 para cá. A gestão vem pecando, né? Então, agora é o que a gente está sabendo, né? Então, como a gente está sabendo, fica mais visível o quanto isso tem impacto, né, no futebol, né? No futebol de campo também. Não tem como a gestão não interferir no futebol de campo. Analisando um pouquinho a entrevista do Mancini, né, do pós-jogo, eu vi que ele falou muito a questão responsabilidade desses lances pontuais, né? Tipo, e qualidade individual de jogador na hora de definição. Isso, de alguma forma, pode estar sendo, tipo assim, Mancini, tipo assim, eu não tenho controle sobre isso, ele disse. Né? Ele falou que eu não posso ir lá e mexer no jogador, ajustar o jogador para ele acertar um chute no gol, algo desse tipo. Isso já demonstra esse conflito interno de comissão técnica com os jogadores. Será que isso já está chegando para dentro do nosso vestiário? Já demonstra a insatisfação do treinador. Já demonstra a insatisfação do treinador, porque ele é o principal alvo, né? O primeiro alvo da torcida na hora da crítica. E aí, para ele tirar um pouco da responsabilidade do peito dele, que também não é completamente errado, ele acaba transferindo também para os jogadores que, de maneira bizonha, perderam gols incríveis, o Facundo Castro e aquela cabeçada do Castilho, né? Então, e até que ponto esse conflito pode ir potencializando no Ceará? Até que ponto os jogadores, que a gente sabe como funciona, podem, ao longo dos dias, ao longo dos jogos, começar a querer derrubar o treinador, e aí vira uma bola de neve, né? Até que ponto a gente vai conseguir manter alguns jogadores, porque o Barleta saiu, já vem se destacando no esporte, fez 2 gols ontem. Zé Roberto saiu, já foi homologada a rescisão dele. Será que não vai acontecer com outro jogador? E outra, quanto à questão do futebol feminino, quanto a essa crise interna, a falta de transparência da diretoria do Ceará e a falta de tato, né, do presidente João Paulo com as situações. O João Paulo, as meninas foram comunicadas pela imprensa. O João Paulo vai no dia seguinte, faz uma nota oficial. Gente, cara, que papelão, viu, cara? Que papelão. Que papelão. E aí, Davi, um comentário sobre essa questão dessa entrevista aí do Mancini no pós-jogo? Assim, meio que foge um pouco do comum, né? Normalmente o treinador, ele tende a proteger, né? Ele tende a ser o escudo ali para o elenco e, no caso, o Mancini não está se preocupando com isso, não. Ele está deixando bem claro as críticas dele em relação ao elenco. Mas foi só a partir dessa partida, né? E um elenco escolhido por ele também, né? Então não tem como ele não se responsabilizar, né? Então, assim, ele fez parte de todas as contratações, né? Então ele tem que também dar conta desse elenco e gerir esse elenco. Assim, eu acho que, tipo assim, eu acho que 2 peças aí devem ser bem questionadas, tá? Eu acho que Facundo Castro e Recalde
Eu acho que não são mais esse titular absoluto, não. Não tem motivo para ser. Não tem o porquê da titularidade desses caras serem algo, tipo assim, como prioritário, né? Porque, bicho, eles não vêm justificando, não vêm mostrando em campo, justificando a titularidade. O que Mas vocês o acham? pior, Flamengo, eu concordo em parte, mas o pior é que quando os caras saem do campo, como saíram ontem, o time caiu de rendimento. O time caiu de rendimento. Pode observar, com saída do Recalde e do Facundo Castro, o time caiu de rendimento. Então, assim, eu acho que tem uma questão acima de tudo aí, que é uma questão de elenco, ou do Mancini saber usar melhor o elenco que tem, utilizando alguma outra estratégia de jogo, alguma outra formação tática. Mas com a formação tática que ele vem atuando, quando esses caras têm saído, ontem ficou nítido que o rendimento do time caiu, entendeu? A galera que está entrando não está dando conta do recado, não. Apesar do Mugni ter Cara, entrado bem, entrou apesar do bem. Eu do acho que o Lourenço ter nosso entrado bem, 10, mas o rendimento do time não melhorou, de uma maneira geral. Eu acredito, o nosso meio de campo Davi, ali, eu acho, na minha opinião, tem que ter Mugni e Lourenço. Não pode ficar sem esses dois caras, não. Entendeu? Eu acho. E o eu terceiro homem acredito ali de meio também, de campo seria o Castilho. Eu acredito em Castilho. Eu acho que esse seria o meu meio de campo. Pronto, Bruno. eu acredito que as alterações não surtem efeito também, porque as mexidas, ao meu ver, não. Primeiro que ontem foram mais defensivas, né? Mesmo o time empatando e até perdendo. E acabam ele enxugando e burocratizando mais ainda o time do Ceará. E ficam o pessoal da frente isolados ali. Não tem uma transição, não tem uma cabeça pensante para fazer essa transição. Então, ao meu ver, ele poderia ter mexido diferente, ter surpreendido, ter tirado. Para mim, era para ter saído o Recalde Castro, sim, mas era para ter entrado. Ou ele poderia ter botado o Alho na direita. O Barceló já precisa, pede passagem, precisa ver o Cara, futebol do Barceló. cara, por Né? qual motivo Barceló foi contratado como nosso 9? O cara não vem como titular, cara. Qual o motivo? Qual a explicação justificativa para isso? Eu acho que isso muito se deve à questão do posto fixo do Castro, cara. Não justifica Isso. Barcelona no banco. O posto fixo do Castro está atrapalhando isso. Não está permitindo Barcelona entrar no time e mostrar o futebol dele. Entendeu? Do meu ponto de vista. O que parece é que o Ceará não treina. Então, na hora das substituições, ele fica meio perdido sem saber quem mexer, quem colocar. E ele não treina novos esquemas, novas estratégias táticas. O Ceará é muito previsível, o Ceará em campo. E outra, a gente vai voltar na época que a gente dependia de um único jogador, né? Quem não lembra, né? O Ceará tinha época que complicou, joga Reinaldo Aleluia para ele resolver. Complicou, joga em Magno Alves para ele resolver. Cara, a gente não pode jogar essa responsabilidade para a Pulga, não. Porque assim, A ele tá época do numa fase Oswaldo boa. também, né? 2011. Exatamente. Complicou, joga no Oswaldo que ele resolve. A gente, Ciel, né? Não pode jogar uma responsabilidade num garoto desse que ele tá começando, cara. Isso assim, tipo assim, é muito cruel. Vai ser muito pesado pro garoto, entendeu? Eu acho que o Ceará tem que ter força no elenco. O elenco é forte. O elenco é forte. Tá faltando umas pitadinhas ali, alguns ingredientes poucos para a engrenagem rodar bacana, eu acho. E vamos falar um pouco aqui, infelizmente não tem como a gente deixar de falar, né, galera? Desse momento atual do nosso clube, né? Eu acho que, embora não seja muito da política do nosso canal, mas é impossível não comentar. E assim, eu como torcedor apaixonado, eu acho que o mais certo seria João Paulo se afastar. Eu acho que o mais certo seria João Paulo se afastar, até mesmo bom para ele, né? Eu acho que para ele e para o Ceará Esporte Clube. Porque isso aqui é maior que tudo. Isso aqui tem que ser respeitado. E o que esse cara vem fazendo, velho, não dá. Não dá. É
é um escândalo atrás do outro. Eu acho que, tipo assim, torcedor do Ceará não tem mais por que estar passando por isso, não. Isso aí é coisa. Já passou, que era já para ser esperado. Ninguém mais imaginava de onde a gente chegou, o que a gente alcançou, ainda está passando por situações vexatórias como essa. Eu acho que não justifica. Não justifica. Bruno e Davi, deixei seu ponto de vista. E essa questão do futebol feminino, cara, foi lamentável. Mês da mulher, véspera do Dia Internacional da Mulher, acontecer isso que aconteceu. E assim, Tinha a feito forma até como aconteceu, Tinha a feito até nota uma de ação repúdio, legal, né? Tinha feito uma ação legal ali no dia do jogo, da doação dos a, absorventes e tal, a né? nota de Aí no repúdio mês, acabou piorando mais ainda as coisas, que você vê que, tipo assim, essa discriminação, né, no futebol, que a mulher vem conseguindo, né, vem uma luta já constante quanto a isso. O Ceará acaba, bicho, que melando a vara, essa é a verdade, né? Tipo, vai depender do acesso. Cara, que vergonha, velho. Depender do acesso para poder ter um time feminino. João Paulo, cara, que vergonha, João Paulo. Que vergonha. Que vergonha. Meninas que inclusive nos deram o título nacional da Série B, né? Coisa que o masculino não tem. Olha, E e vamos buscar chamar aqui Boiadeiro e Erivelto. Vamos chamar nas nossas entrevistas, nas nossas lives. Vamos buscar esses carinhas aí, vamos tentar conversar com eles. Vamos sentir o sentimento dessa turma que tanto ralou, né, cara? O que essas meninas não fizeram pelo Ceará, né, cara? A gente não sabe. De repente, vamos tentar trazer um aqui para falar, né? O quão difícil foi para elas para enfrentar principalmente o preconceito, primeiro de tudo o preconceito, e deram a cara a tapa, foram lá, vestiram a camisa do Vozão e receber isso em troca, cara, sinceramente. Ó, vocês vão ter espaço aqui, pessoal do futebol feminino. Vocês vão ter espaço no Alô Gandaia. E Bruno e Davi, o comentário de vocês sobre isso. só pontuando essa questão, o canal Alugandai não está aqui para fazer palanque para ninguém. Mas, em Sim, contrapartida, não pode ser alheio aos desmandos que tem acontecido no Ceará. Eu costumo falar uma frase que toda perpetuação de poder está fadada ao fracasso. E é o que vem acontecendo no Ceará. Porque essa diretoria apenas sucede à gestão anterior do Robson de Castro, que já vinha dando sinais de fracasso. O João Paulo, então, ele vem sendo a cereja do bolo de tragédias em Porangabuçu, né? E aí pode resultar no Hexa. E isso, esportivamente, traz um prejuízo enorme para o Ceará. Talvez não seja mais recuperado, que pode gerar um hexacampeonato para o rival, né? Pode gerar, depois de 2013, depois que voltar à Copa do Nordeste, a primeira eliminação do clube na primeira fase da Copa do Nordeste. E o pior de tudo, talvez, seria um rebaixamento inédito para a Série C. Que Deus me livre que venha acontecer isso daí. cara, só assim, concordando com tudo que vocês já colocaram, né? E o Bruno mesmo colocou, né? O João Paulo vem se mostrando um discípulo do Robson de Castro, mas parece que é um discípulo que não superou o mestre, né? Na verdade, piorou o que o mestre vem fazendo. Ou vem sendo um mestre, né? Maior no quesito de desmanchar as coisas do Ceará, né? Assim, é impressionante que até assim, essa parte jurídica, que era uma das partes do Ceará que era super elogiada nos últimos anos, vem cometendo erros assim bobos, né? Assim, essa parte aí última agora do Zé Roberto, um acordo que já tinha sido feito, cara, assim, de pagamento de parcela de 30 mil reais e o Ceará não arcou com o pagamento de uma parcela de 30 mil reais. Isso não existe no futebol profissional, um porte do time do Ceará. Essa questão do futebol feminino, um orçamento de 1 milhão, que é baixo em relação a um orçamento do tamanho do Ceará, que de repente uma dispensa de um jogador que não vem jogando nada aí, por exemplo, Lucas Ribeiro da vida, ou seja lá quem for, daria conta, entendeu? Mas não, o time prefere cometer essa barbaridade, né? E ainda tenta explicar por meio de nota, as meninas ficam sabendo através da mídia, né? Dessa questão de que não vão disputar o campeonato.
não há uma clareza de comunicação com os seus funcionários. Não há um acordo, não há parceria. Um Ceará que há poucos anos atrás era tido como um dos melhores clubes para se trabalhar. Tinha essa fama nacionalmente construída. Então, não dá para entender assim, como é que começou todo esse desmando. Entende-se, né? Como é que começou todo esse desmando desde que teve aquela questão de uma espécie de golpe para um novo mandato do Robson de Castro. Depois daquilo ali, as coisas se agravaram de uma maneira tal que não dá para entender. Uma alternância de poder que seria saudável para o clube, né, assim, naquele momento. Mas não, o próprio conselho, de alguma maneira, arca com isso também, porque o conselho, de alguma maneira, concordou, né, com aquele terceiro mandato do Robson também. Né? Então, de forma, acho que até unânime, né? E assim, só reforçando, né, a questão do que o Bruno falou, do Ceará Palanque, que a gente é totalmente contra. O canal Lugandaia, ele defende o torcedor que foi para o estádio ontem, de ônibus, de Uber, chegou em casa 1 hora da manhã, 2 horas, no outro dia foi trabalhar às 7 horas da manhã, com sono, com raiva. Esse é o nosso torcedor. Esse representa o Ceará Sporting Clube. Não é conselheiro. Conselheiro, não, às vezes, não tem essa paixão que um cara desse tem. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse cara, ele tem que ser respeitado. Torcedor do Ceará tem que ser bem respeitado, cara. Tem que ser bem tratado. E não é dessa forma, da forma gestão João Paulo, que vai estar agradando, não. Porque é um vexame atrás do outro. Beleza? É isso, pessoal. Mais algumas considerações para a gente. Parmênio, agora, a diretoria tem até amanhã, né, para responder a ordem da juíza sobre a documentação, né, que o grupo de conselheiros, acho que foi um grupo de conselheiros que entrou com essa ação, para mostrar, para tentar dar, porque nem isso a diretoria quer ter, né, transparência, né, com o clube. A gente só quer transparência. O torcedor do Ceará só quer um pouco de transparência. Pouco não. Total transparência, porque é dever de quem gere um estado, um município, uma associação, um clube de futebol, uma empresa, ter transparência na prestação de contas, principalmente. E assim, voltando um pouco da gestão, né, que o Davi falou, a gestão João Paulo, a política dela, a estratégia dela, na verdade, ela conta com aquele ditado popular, conta com os ovos dentro da galinha, né? Então, assim, ela espera uma receita que não é palpável, né? Então, assim, é uma conduta totalmente errônea. Totalmente. Você não pode gerir um clube de futebol do tamanho do Ceará com essa política. Não pode. Tá aí os resultados, tá aí os exemplos. Infelizmente, é impossível. Contando com receita da liga, de direito de imagem, de, sei lá, 30, 40 anos para frente. Não dá para entender. Então, assim, é impossível, cara. É impossível. É impossível. João Paulo, o seu canto é na arquibancada. O seu canto é na arquibancada. Vem torcer esse é o recado. Esse é o recado do canal Logandaia. O seu canto é na arquibancada. Né, eu acho que recebi a informação sobre a renda bruta de ontem no jogo foi de... Deixa eu ver. Acho que foi aqui que a gente conversou sobre a renda do jogo de ontem. Foi de 200 e poucos mil. O Ceará deve ter ficado com o quê? Com 30 mil? Tem que ver o Bandeiro. Eu recebi, mas não tô... A gente comunica, a gente informa depois, direitinho. Num outro bate-papo melhor, cara. Então, pessoal, é isso. A gente vem explanar um pouco aí do jogo que foi ontem à noite contra o Bahia. E não se esquece, pessoal, se inscreve aí no canal, dá um joinha aí, dá um like. Hoje a gente tem uma resenha boa com o Rogerinho, né? Rogerinho boladão, quem não lembra, né? Inclusive tem um lance inusitado do Rogerinho, da questão do fair play contra o Criciúma, né?
A gente vai relembrar aqui também mais tarde. Tá bom? Pessoal, é isso. É o recado que a gente queria dar. Bater esse papo aqui com vocês para não deixar passar em branco infelizmente, essa nossa primeira derrota da temporada, como também essas extracampo que acabam vindo à tona como notícia do Vozão e a gente vem explanar aqui para vocês. Considerações finais aí de vocês, pessoal, Bruno e Davi. Deixar um abraço para a torcida alvinegra, pedir para se inscreverem aí no canal, que a gente sempre vai trazer conteúdo, boas resenhas, entrevistas cada vez melhores, bons nomes aqui e sempre dando espaço para o torcedor do Ceará. Sempre prezando a transparência e a lealdade de tudo que aconteça em Porangabuçu para com o torcedor do Ceará. Bem, é isso. Também deixo um abraço aí, carinhoso aí para a torcida alvinegra. Agradecer aí a quem já está inscrito no canal e pedir para quem não se inscrever, se inscreve. Vem coisa legal por aí. Tem as lives, tem as entrevistas. Vai ter a entrevista presencial na próxima segunda-feira, dia 11, com o Sérgio Alves, que vai ser mais do que especial, né? Então não se esquece de comentar, dar o like, ativa o sininho aí de notificação também para receber os vídeos que a gente envia. Dá o like, dá o like. Dá o like. E outra coisa, outro recado, viu? Hoje é aniversário da Dona Francisca, minha saudosa mãe, graças a Deus, 73 anos de idade. E Deus abençoe, muitos anos de vida. Mãe, a gente não fez mais cedo a live justamente por isso, pessoal, viu? Não fez mais cedo aqui o programa, na verdade. Beleza? E é isso, pessoal. Dá um like aí, se inscreve no canal. Tudo de bom. Valeu, tamo junto, Gandaia. Vamos junto.